Olá, hoje neste vídeo eu vou estar explicando para você sobre processo evolutivo. Se você tem interesse e quer se aprimorar um tantinho assim, ficou curioso, ficou curiosa, vem comigo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, satisfação a minha ter você aqui. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, satisfação, eu sou Laura Nogueira, mentora de comunicação e hoje eu quero poder trazer esse entendimento para você hoje. Então, por isso, deixe o seu like, se inscreva, toque aí nas notificações para que o YouTube avise você sempre que eu estar mandando aí, sempre que eu estiver mandando novos vídeos. Bem, caríssimo, o que é esse processo evolutivo? Esse processo evolutivo, tá, caríssimo, é algo que a gente tem que estar trabalhando diariamente, constantemente no nosso dia a dia. Porque se nós não trabalharmos isso no nosso dia a dia, a gente vai cair numa situação que se chama aí procrastinação. É o que muita gente vem passando aí no seu dia a dia, tá? Então, assim, esse processo evolutivo, ele nada mais, nada menos que ele é um ciclo. E ciclo, para tudo na vida tem um ciclo, não é verdade? Uns iniciam e outros terminam. Este ciclo, ele inicia com uma coisa que se chama crença, tá? É o primeiro elemento do ciclo, crença. Crença. Crença nada mais, nada menos que é o quê? É o que você acredita, que muitas das vezes é imposta para você. E aí acontece o que, caríssimo? Que ao longo aí da trajetória, essa crença que você vem vivendo, muitas das vezes te faz bloquear, te faz parar. No seguinte entendimento que, às vezes, a criança, ao longo aí da trajetória, ela passa por alguns traumas na vida que faz com que ela não alcance o seu potencial. Esse potencial, caríssimo, é o segundo elemento do ciclo. Como assim, Laura? O segundo elemento tem as crenças. Tem pessoas que, quando uma criança ela passa por determinadas situações, quando ela chega na vida adulta, essa criança que se tornou adulta, ela não consegue, de fato, ser uma pessoa que tenha uma atitude um pouco mais persuasiva. No intuito de quê? Que essa criança, ela nasceu sendo criticada pela família, né, pelos cuidadores. Essa criança, muitas das vezes ela era uma criança tímida, e aí a própria pessoa da família, o próprio cuidador, não orientou essa criança de forma certa para trabalhar essa timidez dessa criança. Muitas das vezes, a forma como essa criança fala, ela é ridicularizada. E aí é um dos grandes traumas que as pessoas, a partir do momento que vão se tornando adulto, traz. Ou então, muitas das vezes, essa criança, ela tem um nível de voz muito elevado e ela é todo o tempo recriminada para que ela baixe aquele tom de voz. Então, o que que acontece? Com a crença, para ela não atingir aqui esse potencial, que é o segundo elemento, o que que acontece? Sempre vai ter uma dor em relação a essa crença. Ah, eu não vou buscar me destacar no que eu estou fazendo, porque se, trazendo por exemplo dessa criança, se eu falar um pouco mais alto, essa criança ela vai sentir uma dor. Que dor é essa? É a dor da crença, é a dor do primeiro elemento aqui, porque essa criança ela foi criticada. É igual como, por exemplo, às vezes a criança ela quer se expressar, ela é uma criança tão expressiva, e aí quando ela está se expressando, literalmente o pai bloqueia aquela criança e aquela criança ela não fala mais, simplesmente o que ela queria transmitir ali para a família. E aí ela cresce com aquilo. E quando ela cresce com esse entendimento que, se eu falar, se eu me expressar, alguém vai me criticar, alguém vai me recriminar. Aí entra a dor da crença, que é justamente o primeiro elemento do ciclo que a gente tem que saber trabalhar, que muitas das vezes não nos é orientado
E muitas das vezes, muitas pessoas não têm esse entendimento, que são as dores das crenças, que você sempre revisita algo lá do passado, que foi imposto para você, quando você era criança, que faz literalmente que você bloqueie. Por que que muitas pessoas hoje em dia têm vergonha de fazer uma apresentação em público? Hoje em dia as pessoas têm vergonha de se destacar. Muitas pessoas têm vergonha da sua própria voz, da sua aparência física. Muitas pessoas pensam que não sabe o suficiente para começar um determinado projeto. Por que que isso acontece? Porque ela vai revisitar uma dor, uma crença que ela viveu lá atrás, que machucou, que não foi tratado, tá? E aí faz com que essa pessoa, essa criança que se tornou adulto, não atinja o seu potencial. Potencial esse que vai ficar resguardado. Que eu não vou me destacar, eu não vou buscar um projeto novo, eu não vou assumir um cargo novo, porque ele revisitou algo lá no passado e viu que aquilo não era bom para ele. E aí simplesmente a pessoa paralisa no seu dia a dia. Por que que as pessoas literalmente, quando é chamado aí para uma grande oportunidade de falar em público, muitas pessoas não vão? Por medo do julgamento, por medo de ser criticado, por medo de falar errado, por medo de não dar certo, porque ela já revisitou isso. Ela já foi, ela sentiu uma dor na crença que foi colocado para ela, onde ela não trabalhou. E aí ela fica estagnada aqui, ó, no potencial. Essa pessoa, ela não tem o terceiro elemento do ciclo, que faz com que as pessoas realmente avancem um pouquinho no degrau aí da sua trajetória profissional. Que o terceiro elemento, nada mais, nada menos que é o quê? A ação. Essa ação aqui, muitas pessoas não têm. Elas estão vivendo a sua vida literalmente aqui, parada, pensando nas suas dores, nas suas crenças. E aí elas literalmente não trabalham para elas poderem avançar, porque ela não tem ação. Ação, caríssimo, no intuito de trabalhar essas crenças, buscar todo o seu potencial, tá? Porque todo ser humano, ele consegue ser transformado. Todo ser humano, ele tem algo de positivo nele, ele tem algo de bom, independentemente de toda a situação que eles passaram. Sabe por quê, caríssimo? A natureza está em constante evolução. Independentemente de todos os percursos que você esteja passando aí na sua vida, procure trabalhar suas crenças, porque você tem um potencial. E esse seu potencial, ele tem que ser resgatado e você tem que entrar em quê? Ação. Porque quando você entra em ação, trabalhando aí suas crenças limitantes, trabalhando aí o julgamento dos outros, trabalhando todas as suas dores que você vivenciou aí no passado, muitas das vezes por não se expor, independentemente de todas as criações que vocês vieram, do que você acredita, do que você não acredita, você tem que trabalhar isso e resgatar isso de fato e colocar a mão na massa, que é justamente a ação. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha as suas crenças, sabe o seu potencial, e aí você vem pra cá, pra ação, caríssimo, tem uma coisa muito legal. Porque assim, por que muitas pessoas perdem a oportunidade, né? Por várias crenças que trazem consigo, e aí não trabalha as crenças, não trabalha o seu potencial. Ele sabe muitas das vezes o seu potencial, mas ele não trabalha o seu potencial. Em prol disso fica estagnado, não tem ação nenhuma, e aí você não completa o ciclo. Ciclo esse onde é o quarto elemento, tá? Que é um dos primordiais, caríssimos, que é o ciclo do resultado. É o quarto elemento. É o ciclo do resultado. Quando você sabe trabalhar suas crenças que foi imposta para você, quando você era
criança, né? Que o pai batia, que o pai mandava calar a boca, que o pai não deixava a criança se expressar, que esse menino é tímido, essa menina é tímida. E aí você foi crescendo com aquilo. Você nunca buscou trabalhar porque você não teve orientações dentro da sua casa. Aí, de fato, você foi se tornando um jovem, um adolescente, aí um adulto tímido, retraído, com medo do novo. E aí você para aqui, ó, no seu potencial, porque você tem um potencial, mas você não sabe, de fato, como colocar isso pra fora. Porque toda vez que você revisita essa dor aqui da crença, você fica com medo. E aí você não trabalha o seu potencial, você não tem ação. E você não tendo ação, como é que você vai ter resultado? Você não vai ter resultado. E é isso que a gente tem que aprender a trabalhar nas nossas vidas. E isso, caríssima, é diariamente. É constantemente. É você trabalhar o que foi imposto para você, as crenças conforme o que você acredita, e observar o que te faz mal, né? Opa, eu revisitei uma dor lá do passado, porque eu já vivi isso não foi bom pra mim, mas eu tenho um potencial. Eu quero, de fato, mudar isso na minha vida. Eu quero, de fato, poder me destacar no mercado de trabalho. Eu quero, de fato, poder ser uma pessoa mais assídua em determinada coisa. Eu quero, de fato, sim, mostrar minha voz pro mundo. E aí você tem que saber trabalhar essas coisas para poder você tirar, de fato, o seu potencial, tá? O seu potencial. E aí, partir para ação. Porque a partir do momento que você parte para ação, literalmente você terá resultado. Resultado esse, caríssimo, que eu chamo de ladeira acima. Porque se você trabalha todo esse ciclo no intuito de se aprimorar, trabalhar as crenças que foi imposta para você e muitas das vezes não foi trabalhada de forma certa, as pessoas não explicam isso para você. Eles não explicam, não é porque eles não querem, não. É porque é passado de geração em geração. São as condições, né, que os seus pais, seus tataravós têm, que passaram de um para o outro até chegar nos seus avós, dos seus avós para os seus pais e assim por diante. E aí muitas das vezes isso te bloqueia. Então, recapitulando, você tem que saber trabalhar as suas crenças. Você tem que saber qual é o seu potencial, porque todo ser humano ele tem um potencial maravilhoso. E através disso, você vai botar em ação para você ter um resultado. Esse é o ciclo evolutivo que a gente tem que viver diariamente em nossas vidas. Não perca mais oportunidade, tá? Por causa de crenças que foram impostas a você, do que você acredita. Todo ser humano ele consegue ser transformado. E se você chegou até aqui nesse vídeo, satisfação a minha. Porque eu tenho certeza que você quer se aprimorar um tantinho assim, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!